Bom dia, pessoas de sucesso. Gravando 1, 2, 3. Entre nós, presencialmente, de corpo e espírito, ela, que já sabe que eu vou falar dela, que está assim, toda olhando para seu livro, sua apostila, deu assim, um olhar meio de rabo de olho para cá, um sorriso de Mona Lisa, Dalva entre nós. Muito bem. Também a Samara de sempre. A Samara, ela já montou ali o seu bunker, né? Veja que ela tem ali, ela traz ali o home office dela, ambiente. Nós tem café, tem copinho, vocês não estão aqui, não tomarão café. O nosso amigo de sempre, que não é o Alan Neto, da cidade de Guarulhos, o Luiz Eduardo da Silva. Você lembra do Alan Neto, Dalva? Você lembra do Alan Neto? Eu lembro do nome. O nome. Alan Neto foi um deputado. Deputado não, vereador, E aquela música, a propósito, ele e o pai dele chegaram na minha agência de comunicação e ficaram discutindo qual o ritmo que ia colocar naquela marchinha. Então, quando vocês ouvirem a música do Alan Neto, falar, o meu professor teve participação nessa música do Alan Neto aí. Eu lembro uma coisa na sétima série, eles na porta do colégio distribuíram CD. CD? Essa parte já estava. Mas já era CD mesmo, acho que foi eu que queimei aqueles CDs lá, porque foi um dos primeiros caras a ter máquina de queimar CD aqui. Né? Yasmin, também entre nós. Tatiane da Silva Batista também, seja bem-vinda, Tati. Fernando Casemiro, e é só? Sim, e mais eu. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro nosso dessa sexta-feira. Tivemos um feriado no meio da semana, Mônica também chegando aí. Um feriadinho. Poucas testemunhas hoje, os jargões. Feriadinho na semana? 2? Depois aí já foi? Não, para nós, porque de quem tá não tem. Vocês tiveram uma mentira, certo. Não. Descansar. Tudo bem, frase de hoje é o seguinte: para que dê certo, tente novamente. Afinal, como diz o poeta, hora do sim é o descuido do não. Eu já usei essa frase? Não usei não, né? Eu usei em uma outra ocasião, mas hoje não. Legal. Então, olha só. Eu contei uma história para uma criança, porque como eu sou um contador de histórias, só conto histórias motivacionais, com morais complexas, né? Eu sou contador de histórias. Todo lugar eu vou e conto uma história. E aí conto uma história em todo lugar, e todo mundo fala assim, conta uma história. Eu conto uma história. Criança, você conhece assim, não? Não, conheço poucos. Aí uma criancinha de 4 anos tava lá, tio, lê para mim isso aqui. Eu falei, lê. Aí deu uma lidinha. Eu vou te contar uma história. Aí me faltou a história para uma criança. Eu lembrei de uma história e contei para ela, que é uma das fábulas de Esopo. Pra quem não sabe, Esopo deixou uma série de fábulas interessantes para a gente contar para as crianças e tal, né? Então, eu lembrei de uma fábula de Esopo. E o importante da história não é aquilo que você elabora dela, mas a conclusão que você pode tomar em função daquilo que pode auxiliar nas coisas do seu dia a dia, na rotina que você leva e tudo mais. Uma história, uma fábula, uma frase, ela é um combustível para uma reflexão. E num mundo em que a gente está tendo muita dificuldade de ser reflexivo, porque a velocidade da informação faz com que nós sejamos manipulados por aquelas premissas. As premissas, e nós já tivemos filosofia, sabemos muito bem disso, as premissas, às vezes, elas são erradas e nos fazem tomar conclusões erradas, né? Uma das premissas que
eu verifiquei hoje em dia, muito curiosa, né? E que, despolitizando o assunto, eu já vou para a fábula, é aquela de que a eleição nos presídios deu a maioria para o Lula, né? E é curioso isso, né? Porque você sabia que preso vota? Muito bem. Que condição de preso vota? A família de preso não consegue a pesquisa pegar, né? Mas o preso em si vota, eles colocam lá uma urna eletrônica no presídio? O que vocês acham? Quando o preso é condenado definitivamente, ele perde seus direitos políticos. Então, definitivamente ele perde, né? Transitado em julgado, ele perde seus direitos políticos. Enquanto não se tem o trânsito julgado, ele vota. Mas é um contingente tão pequeno, porque basicamente é dentro dos CDPs, né? É diferente da população carcerária, né? Isso, então é muito diferente. São premissas corretas com conclusões erradas, né? Mas tudo bem, faz a gente refletir, desde que a gente se intere da questão das premissas. Mas voltando à fábula de Esopo, que é a coisa mais importante nossa aqui, é a seguinte: uma raposa caminhava lentamente, tranquilamente, aliás, por uma floresta, e estava faminta e olhou assim, no alto de uma árvore, uma parreira. Nossa, que uvas suculentas! E tentou, de alguma forma, subir para pegar aquelas uvas, né? Pareciam suculentas. E pulava, e saltava, e tentou escalar a árvore, e puxou, bateu com o galho, e tentou por várias vezes, e não conseguiu. E no final, a raposa, de maneira bem sorrateira, disse: pensando bem, eu não queria mesmo. E foi embora. Essa é a fábula da raposa e as uvas, que você pode contar para as crianças, que elas vão entender tranquilamente. Mas para nós, o que significa? Significa dizer que essa frase ela não serve para a gente. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que querer com todas as nossas forças até que a gente consiga. Não é isso? E é por isso que a gente está aqui, enfrentando dias difíceis, fases complicadas, momentos complexos, porque a gente não vai fazer que nem a raposa não queria mesmo. Queremos e muito, não é isso, Dalva? Então, muito bem. Essa foi a fábula Raposa e as Uvas, atribuídas a Esopo. Bom dia, pessoas de sucesso! Bom dia a você online que ouviu atentamente enquanto saboreia o seu café. Enquanto a Tatiana está no trânsito. Então, sigamos aqui em frente. E aí você pode, Samara, contar para o seu filho a fábula que a mamãe já conhecia. E quando eu contei para uma criança, ela falou: nossa, que legal, levantou e foi lá para o pai dela, né? Pai, me dá mais uma bala? Te dei um monte de bala, também não queria mesmo. Criança é mal criada, né? Mal criada no sentido do termo, né? Não que necessariamente seja mal criada. Não, é bem criada. Bem criada. Vai falar. Eu falo dele. Mas ainda não é só minha culpa. Bom, senhores, vamos lá então, abrindo lá o registro de presença, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso calendário, vamos falar um pouquinho sobre a fase 3 do nosso projeto integrador, como diria já a mãe de santo, como já diria a cartomante, como já diria o Messias, o fim está próximo. Ligar aqui para você, acho que eu apertei. Tá indo, ó, tá mais devagar hoje, mas vai. Acho que não pagaram a conta de luz inteira e ficou ruim assim.
É que tá claro ali pro lado de fora, deixa eu ver. Deixa eu ver, apagar ali. Não melhorou nada, né? Aula 8. Ok. Aula aqui, Aula 8 é... Hã? Intervenção em terceiros. Aula 8 é intervenção em terceiros. Você está com direito penal, fiança aí? Ah, tá. É pior que tem fiança no direito penal também, né? Não é isso? Tem. Olha só, perguntinha matinal para a Michelle. Fiança, um instituto em qual das esferas do direito? Na última aula, o professor Guido contou bem sobre isso. Fiança do direito penal. Você imagina, você vai preso, né? Você vai precisar pagar a fiança. Deixa comigo, tem um fiador, meu sogro tem 5 imóveis. Traz ele aqui. Para assinar para mim. Sogro, vem assinar aqui para mim. Dá para fazer uma bela confusão, né? Dá até para confundir, porque se você pega, por exemplo, eu não sei aqui no Brasil como que funciona essa parte. Para me aprofundar nessa questão, mas se pega nos Estados Unidos, por exemplo, tem agente de fiança, né? Que eles pagam a sua fiança, você fica devendo a eles, tipo, a agiota, né? Nossa, eu não sabia disso, tem? E aí você vai lá, você vai preso, aí você não tem condições. Aí você vai chamar um agente de fiança, ele vai pagar a sua fiança e aí depois você tem que devolver para ele o valor da fiança, né? Se você perder lá o caso, você perde o valor. Se você ganhar o caso, aí você devolve para ele e paga uma correção. E se você sumir, eles vão estar tipo... Porque tem prisão por dívida lá, né? Tem prisão por dívida. Mas muito louco isso, né? Vamos pensar assim, os caras ficam só ali dando dinheirinho pro bandido, né? Paga a fiança dele e fala, agora você tem que trabalhar, roubar mais, você tem que pagar aí. Até multa de trânsito. Multa de trânsito tem prisão também. Já está assistindo o juiz lá que fica... Eu vi alguma... Isso é mó da hora. Muito legal, eu me lembro, há alguns anos eu fui para a Argentina e chega lá, um carro bateu no outro, a gente foi jantar, quando a gente voltou, estava lá um cara que era o juiz, o promotor, estavam 3 pessoas já discutindo ali, fechando o assunto, não vai nem para o judiciário, já resolve tudo ali. Melhor coisa que tem, né? Compartilhado com vocês, portanto, façam a presença. Vamos falar um pouco sobre o nosso calendário. Atenção, olha só. Dona Dalva está bem aqui na minha frente, então vou falar para ela hoje, assim não vou falar para a câmera, vou falar para a Dona Dalva. Viu, Dona Dalva? Olha só. Nós já estamos nos encaminhando para a terceira fase. Não, quarta fase. Documento entregável 4. 3. Ponto de checagem 3. Entregável 3. 24/10. Confere, daqui a 10 dias. Faz sentido. Correto. Daqui a 10 dias, portanto, nós temos que entregar mais um documento, né? E é importante vocês registrarem e anotarem isso, principalmente o grupo, tá? O grupo que está completo aqui, a Dalva, a Tatiana e o Luiz, tá? Cada um num canto aí, hibridamente falando, né? Mas, qual que é a ideia? Vamos tentar raciocinar juntos. No projeto integrador, nós tivemos aquele case, aquela situação fática de uma negativa de um plano de saúde, etc., né? E vocês foram evoluindo na construção de toda a narrativa, tanto ideológica como jurídica, de defesa do cliente de vocês, né? Então, esse primeiro ponto já foi superado. O que nós temos para entregável? Existem algumas opções que foram colocadas pelo professor Fábio. Uma delas foi um artigo científico. Eu optei lá no começo, numa discussão, que envolvesse um entregável mais
materializável, né? Até porque nossa disciplina é de petição inicial e contestação do processo civil. Então, o nosso entregável final, nosso entregável vai ser a petição inicial. A petição inicial vai virar banner. Tudo bem? Copiou aí, Luiz? Copiou aí, Mônica? Nosso entregável, no dia 14/11, vai ser uma petição inicial, que vai virar banner impresso só no final de novembro para dezembro, que é na ProGWIC. Então, no dia 14/11, será postado a petição inicial completa. Professor, o que nós vamos entregar daqui a 10 dias? Vai ser o rascunho, a minuta da petição inicial. Essa petição inicial tem antecipação de tutela? Sim ou não? É opcional, né? É opcional. Então, aí você vai falar, vou entregar uma fase 3. A Samara me corrigiu. Essa primeira versão, portanto, é uma minuta. Você pode colocar lá os elementos que você quiser, né? Da sua petição inicial com antecipação de tutela, com pedido de antecipação. Se quiser, né? De repente, seu paciente não está tão ruim assim, mas eu acredito que esteja. Tem tutela, né, Luiz? Olha lá, o Luiz já colocou que o cliente de vocês, Dalva, quer ser operado. Inclusive, desde vocês são muito devagar, como eu digo, desde o começo do semestre, o cliente está precisando ser operado e vocês não entram com a ação, né? Não é isso? Isso me lembra uma piada bem imbecil, mas não vou perder a chance de contar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É piada de um humorista, que eu não sei se ainda está entre nós, que é o Juca Chaves. A Samara, jovenzinha, a gente precisa traduzir essas coisas, né? Às vezes eu sei a estética, mas não... Você lembra da Juca Chaves? O bicho debochado, né? Tudo bem. Aí era o seguinte, um cara queria trabalhar na Globo de qualquer jeito, mas queria porque queria, e todo dia ele ficava lá na porta perguntando se tinha um papelzinho para ele, né? E aí chegava o diretor e falava, não tem. Mas todo dia o cara estava enchendo o saco do diretor de novelas, né? Aí chegou um dia, o cara parou o carro na portaria e falou, tá bom, vou arrumar uma vaga para você, né? Aí arrumou lá uma vaguinha para o cara ir participar de uma pontinha lá numa determinada novela. Aí o cenário, era 8 horas da manhã, o cara já estava lá plantado, mas a gravação só ia acontecer à tarde. Então, né, aflito que o cara queria participar da gravação. Aí o diretor falou, agora é à tarde, né, tudo bem. Você vai se vestir de branco, vai lá, coloca um estetoscópio no pescoço, fica lá do lado da cama, quietinho, não fala nada, mas nada, não abre a boca, né? E aí o cara foi lá, né? Aí gravando, aí vem a atriz principal, tinha um cara deitado lá, né? E fala, doutor, ele morreu. Olha só, ele morreu, não teve atendimento. E aí ela falando assim, né? Tentando colocar ali que a culpa era do médico e tal, né? O cara não aguentou e falou assim, ó, culpa do desgraçado de diretor, que eu tô aqui desde manhã. Então, é a piadinha, como diria, saudável, né? Inocente, sei que ninguém achou engraçado, mas não deixei de contar, porque, como eu já disse, sou um contador de histórias. Mas voltando aqui, portanto, né? Desde julho, seu paciente está esperando para ser operado. Bom dia, Fábio. Olha só, hein? O Juca Chaves tem 83 anos, faz aniversário dia 22/10. Tá vivo, né? A gente tem que fazer uma brincadeira dessa, vivo ou morto, né?
Tem essa, né? Professor, não sei se você lembra do primeiro empregado que o grupo fez. Não. A gente já entregou praticamente uma petição. Eu vi. Ah, é verdade, verdade, tem razão. Então, agora é corrigir e botar. Você evolui um pouco mais nessa construção, né? Sim, mas pegar aquilo, Isso. corrigir tudo aquilo que você pontuou e entregar, porque já estava no caminho para isso. O que acontece? A Samara está falando uma situação que, nossas primeiras fases, algumas pessoas entregaram a petição, outros fizeram só uma redação, etc., né? E qual que é o grande lance disso? É conectar a disciplina específica de petição inicial e contestação com o material que vocês vão apresentar agora. No começo, admitia-se algumas situações que vocês não tinham tido as aulas que nós tivemos, né? Da necessidade de apresentação de provas, do contraditório, da contestação, da reconvenção, da antecipação de tutela. Hoje nós vamos ter aula de intervenção de terceiros. Existem algumas possibilidades, existe alguma possibilidade de a gente colocar terceiros nesse processo, né? Será que a gente chama mais alguém para isso? Então, essa que é a ideia, portanto, dessa dessa fase 3, aliás, 24/10, conhecido como daqui a 10 dias, a gente entregar essa primeira versão da peça processual, que a gente pode chamar de minuta, né? Então, deixa eu alterar esse arquivinho para ficar bom para todo mundo. Perguntas a esse aspecto, nesse sentido? Tem quantidade de linhas ou de cores? Boa pergunta. Se você falar menos de 20, aí eu vou embora. Vamos lá. Samara perguntou, existe uma quantidade de páginas nessa fase? Não. Não existe. Você pode fazer o tamanho que você quiser. A questão é, a boa técnica ensina que muita informação dentro de uma petição inicial tende a se perder, né? Alguma engraçadinha jogou papel, né? Rasgado. Será? Então, também tem uma preocupação que é a seguinte, essa petição inicial, ela mutilada vai virar banner, né? Se ela for muito grande, de qualquer forma, você vai ter que mutilar para caber num banner. Mas se for muito grande em termos de argumentos que você acha que vai ser difícil excluir, né? Pense um pouco. É porque, por exemplo, tem algumas jurisprudências, algumas coisas que tem que citar que não dá para reduzir tanto. Então, acaba ocupando um espaço grande de coisas. Eu concordo. É uma tese bem complexa. Você não vai ler tudo, mas tem que ter aquele jeito certo, né? É uma tese bem complexa que não dá para você jogar de maneira muito simplória. Senão poderia ser indeferida mesmo, né? Então, na prática, ela poderia ser indeferida. Então, fechou. Seria a primeira página e a última. Mas igual os juízes. Lê a primeira e a última. Lê o isto-posto, né? Vai no isto-posto. Eu jogo o estagiário. Por cada estagiário que faz essa petição ali. É isso mesmo. Tudo bem, então, Yasmin, ok? Luiz, ok? Mônica, tudo bem? Mônica, só tá a Mônica do grupo dela? Certo. Então, não deixem de postar no dia 24/10. As dúvidas que vocês tiverem, pode conversar comigo durante a semana, pode mandar para o WhatsApp. Não estou tendo uma resposta muito rápida no WhatsApp, que tem um represamento aí de gente com problemas em atividades complementares, estágio e tal, que está uma verdadeira loucura. Inclusive, deixa eu aproveitar para falar com vocês sobre isso, né? Hoje é o último dia para postar atividades complementares, né? Hoje é o último dia. E aí, o que acontece se eu não postar alguma coisa? Nada, não acontece nada. Posso postar o semestre? Posso. Posso postar no outro semestre? Posso. Posso postar quando eu terminar a faculdade? Não.
que aí você não recebe o seu diploma, você não recebe o seu certificado, você tem até o final. Mas não deixem, use a questão das atividades complementares como se fosse um cofrinho, que você vai colocando as economias lá para ficar menos para o final. Canso aqui na faculdade, mais de 10 anos que eu vejo. Chega no final, o cara fala, imagina, não fui na colação, não participei da colação de grau porque minhas atividades estavam incompletas. Como pode isso? Cara, é uma disciplina. Precisa ter a carga horária. Então, vá juntando. Tem um tal assim, ó, chega perto das atividades complementares, o cara vai visitar cinema, museu, vai falar assim, ó, tem alguma palestra que o senhor vai dar aí para eu participar? Né? Vai fazendo curso online. Gente, isso tem que ser coisa do dia a dia, atividade complementar. Tem que estar lá no roteiro de vocês, né? Doar sangue, né? O cara doa sangue 3 vezes no mês para poder valer, né? Mas uma coisa que tem que encaixar na atividade complementar é a sua rotina de vida. Por exemplo, você está lá do nada na internet, aí vem um remarketing lá, direito tributário, curso gratuito com o professor Zelão. Aí você sabe que aquele curso gratuito nada mais é que um funil de vendas, que o cara vai pegar o seu lead, vai pegar seu nome, vai pegar seu e-mail, vai pegar seu WhatsApp e vai oferecer um curso em que fala assim, olha, fulano ficou rico, milionário, o outro não sei o quê, outro é sócio do Google, outro comprou o Nubank e tal, e você pode vir nessa área trabalhar, que você vai ganhar muito dinheiro, né? Mas espera aí, esse curso podia custar 800 mil, mas vai dar um desconto de 99%, vai custar só 8 mil, né? Então, você fica tudo instigado, mas as informações que foram passadas preliminarmente são importantes, né? São úteis para você, né? Então, não percam essas chances e vão fazendo. Nem que você, às vezes, perde um pouquinho de tempo numa rede social, ou fica lá no TikTok, né? Só vendo, né, dancinha, tal. Eu sei que vocês não fazem isso, né? Mas, né, nem tem TikTok, né, Samara? Nem tem TikTok. Então, aí você vai e faz um cursinho desse, né? Vários cursinhos, você vai se aprimorando. Voltando aqui, então, nossos prazos, né? Sempre eu repasso isso. E agora, os prazos da disciplina, que anda junto com o projeto. Nós temos aqui, no dia 3/10, já entregamos os exercícios. O segundo bloco de exercícios ainda está longe, 12/10, 12/12. O portfólio já foi entregue. Tivemos um problema no portal na segunda-feira, que foi a data de entrega, e aí muitas pessoas desesperadas entraram em contato comigo. O pessoal lá que mora no Micail, que diz que caiu a internet de lá, tal. Então, o negócio foi doido mesmo, porque até o homem me ligou desesperado, que ele falou, eu postei, mas eu não estou conseguindo entrar no portal para verificar se realmente foi postado. Certo. Aí ele me passou o login dele, para eu abrir da minha casa para ver se funcionava e não abria. É isso mesmo. Aí pronto, os grupos já começaram, né? Só que eu vou pro Google, desespero, deixei a casa chorando, porque eu não consegui entregar a tempo. Aí no dia seguinte deu certo, né? Foi reaberto e está aberto até hoje, se não me engano. Ou era até o dia 13, isso, conhecido como ontem, né? E foi engraçado que aluno é, de alguma forma, aluno, né? E tem um aluno que é engraçado sem precisar ser-lo, né? Tipo, o cara, no dia 8, falando, professor, não consegui postar, o portal está fora do ar. Tá. Aí no dia seguinte ele falou assim, professor, eu posso postar até quando? Aí, então, ainda vocês riram, né? Eu olhei na frente, eu perdi o prazo mesmo, acho que tinha outra data para entregar, uma outra coisa. O ponto de recuperação. Aí eu olhei na frente, a pessoa está querendo mostrar o quê? Aquela música. Aí a pessoa assim, tem problema. Aí depois que eu vi que tinha esse trabalho, eu falei, poxa, eu não vou fazer o trabalho, então, e vai dar certo. Aí postei, mas eu mesmo não tinha nem feito, olha, mas também passei
Eu demorei muito. Olha, eu conheço gente que jura que postou e esqueceu. Conheço gente. Como assim? Né? Acontece cada coisa esquisita, né? Eu fiz. Aí eu mandei para todo mundo. Eu estava super empolgada, eu mandei para ele várias vezes. Foi. Eu queria ser, eu reservar, vou passar. E aí ele falou assim, você não postou. Aí depois eu entendi o que aconteceu. Já teve uma síncope. Você não deu a enviar lá? Não, eu enviei. Hã? Eu enviei. Não foi o seu? Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí eu achei que eu já tinha enviado os dois e enviei só um. Entendi. Depois eu fiquei com aquilo na cabeça e aí eu fui entender. Nossa, se não tivesse acontecido isso aí, eu tinha perdido bravo. O Luiz, ele imprime o voto dele lá, e dá um print na tela e guarda. Nos primeiros semestres eu fazia isso também. Eu ficava com medo de estudar algum erro, mas tem que ter prova, né? Então, no primeiro de fato, tem que ter print, prova, tudo, né? Então, tem que ter prova de tudo. Eu tenho um cliente que ele printa tudo e manda para mim. Mas tudo que ele faz na vida, ele printa e manda para mim. É muito louco, né? A gente tem um grupo, eu e ele printa tudo. E um dia eu falei para ele, cara, legal. E toda vez que ele printa, eu mando um joinha para ele, né? Mas coisa. Aí ele falou assim: não, eu podia fazer um grupo comigo mesmo, né? E deixa lá para o documento. Mas eu tenho um grupo com você, porque se acontecer alguma coisa comigo, você sabe. Pô, legal. Também que ele paga direitinho a mensalidade, é que, né? Eu não preciso. Não é que eu não preciso de mais clientes, mas só esse cliente ele já me dá trabalho. E é um cliente bom e me paga bem, que já faz um bom tempo que é assim. Então, né? Esse aí é 6 mensagens até de madrugada. E você sabe o que acontece? Teve um dia que ele capotou o carro lá na Ayrton Senna, ele mandou. Começou dando um print do carro capotado. Não tinha muito o que fazer, não. Liga pro seguro. Liga pro seguro, Liga pro seguro, Só ele ligou pro seguro, o seguro veio, tirou o carro, pegou outro carro, reserva. Lembra, né? Delegacia não é confessionário. No caso dele, bom, enfim. Mas foi muito engraçado isso. Bom, então, sobre os exercícios, né? Sobre as datas, ok. O que mais que a gente tem? Ah, tá. Tem uma alteração aí, e aí eu vou falar para vocês como coordenador, que são alterações importantes no calendário. Tá aqui, tá? Olha só. Vai merecer a atenção de vocês essas datas, tá? Sam, Dalva, Luiz, Fábio. Acho que o Luiz já acompanhou isso em alguma aula, Mônica também. As aulas de outubro terminam na semana que vem. As aulas normais. Que disciplina que vocês estão tendo esse semestre? Filosofia. Professor Guido, né? Tá. Vai terminar na sexta-feira que vem. A prova é na outra semana. 24, 25 e 26. Só que a outra semana... Aliás, desculpa, a prova não é 24, 25 e 26, esquece. Dia 24, 25 e 26 inicia... Isso mesmo. 1, 2, 3 a prova. 1, 2, 3. As aulas de novembro, elas vão começar 24, 25 e 26. Já semana seguinte. Só que dia 27, 28 e 29... 27, 28 e 29 é a prova, Dalva. 1, 2, 3 de dezembro é prova de dezembro. Você colocou prova lá agora, né? Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu só ver aqui uma coisa, ó. Aquilo é prova da disciplina semestral. Agora eu estou falando como a aula mensal, né? Vamos lá. A aula de outubro termina a semana que vem. Na outra semana, vai começar a disciplina de novembro. Em vez de começar em novembro, ela vai começar em outubro. 24, 25 e 26. Só que 27, 28 e 29 não tem aula
e nem projeto. Isso. Nós não vamos ter aula na sexta-feira, dia 28. Certo? Aí, dias para vocês anotarem. 14/11 é ponte, só que essa data, ela está destinada a uma entrega aqui, ó. Eu preciso ver com o coordenador essa data, se bem que é ponte, mas só entrega de trabalho, a gente não vai ter aula, certo? 24 e 28, o Jogo do Brasil, não haverá aula. Tudo bem? Então, para anotar. Novembro tem sua última aula no dia 30 e a prova será no dia 1º, 2 e 3. Tem uma questão da nossa turma, professor, que assim, o pessoal também estava surtando com isso, porque no nosso portal dizia que tinha 2 matérias 3 meses. Certo. Aí depois eu falei com o professor Guido e com o professor Marcelo que o nome deles estava na matéria. E aí eles falaram que não era esse mês. Novembro. Aí o pessoal começou a surtar porque estava dando lá que a nossa matéria de ética estava atrasada. Tem que entregar tudo. E aí quando você abre a matéria de ética, tem exercícios de filosofia. Que louco isso. Aí o pessoal estava surtando com Isso, e aí também tem uma entrega lá para dia 13 de outubro. que era essa. Aí o pessoal surtando, nossa, mas cadê as aulas, portfólio, isso aqui? O pessoal não prestou atenção no início, na primeira aula, quando o professor que falou que não era, que ia ser a próxima agora de novembro. Só que eu acho que agora de novembro tem 2 matérias. Então, dá para explicar isso de várias formas. Uma delas é dizer que o portal deu uma errada lá. Mas eu consigo explicar de maneira mais técnica, que não seria o caso. Na verdade, existia um percurso a ser caminhado pelos alunos e a editora ela acabou atropelando algumas etapas lá e deu nisso, né? Em outubro vocês terão 2 disciplinas. Essa disciplina vai acontecer metade e metade, né? E eu acho que eu seria o professor delas, eu tenho impressão. Ética? Certo? Ética. Eu imaginei que fosse assistir lá, depois que esse projeto é curto, né? Matéria lá, de ética. Ela é curta, então eu acredito. Muito curta. Hã? É muito curta. Então, 2 semanas só. aí vai ser quando? Que você falou? Vai ser agora. Novembro. 24, 25, 26. Ela é bem pequena, essa disciplina. 30 horas só? 30 horas. Ela é pequena, é uma falha, assim, do nosso currículo, eu diria, sob o ponto de vista prático. Mas, toda faculdade, quando ela vai ser aberta, ela tem um manual de procedimentos que se chama DCN, que é Diretrizes Curriculares Nacionais. Essas DCNs, elas dão a diretriz do que o curso tem que ter como mínimo. Né? Fala, para se abrir um curso de direito, você precisa ter no mínimo isso aqui. E aí o que acontece? Quem monta o curso coloca aquele mínimo. E aí direciona a vocação da próprio curso para a região. Né? Tem cursos de direito que o cara tem direito do agronegócio, por exemplo. O curso de direito nosso tem muita tecnologia. Tem curso de direito que trabalha com forçado na área de medicina legal, isso é muito específico, né? Agora, o aluno, ele sai um generalista e ele escolhe a vida dele, o que ele vai fazer. Então, é isso. Bom, os informes iniciais já foram. Falamos disso aqui. Sobre os nossos assuntos, já tratamos na aula passada sobre revelia, não é isso? E hoje nós temos aula de intervenção de terceiros. Sempre é importante assim, a gente ainda não teve uma oportunidade como essa, porque nesse aspecto híbrido de aula, a gente não tem a questão dos trabalhos acontecerem, né?
ou seja, grupos de trabalho na sala de aula, professor passando para ver como é que está o desenvolvimento das ideias de vocês, mas eu acho importante, e eu vou estimular que isso aconteça, que na próxima aula, e aí vocês têm uma antecedência para se programar, que venham os grupos, né, para a aula, portanto, um chamamento aí, para que vocês venham na próxima aula para a gente fazer um ajuste do conteúdo daquilo que vocês vão entregar no dia 24/11. Então, vou até colocar aqui essa informação. Semana que vem, 21, todo mundo presencial. Isso. Vem na última aula, né? Na última aula do dia. Então, a ideia é a gente fazer uma espécie de uma mentoria com os grupos aqui, presentes em sala de aula, nesse ponto de vista. Ó, a gente tem duas formas de fazer com que as pessoas venham, né? Uma é pelo amor e a outra é pela dor, né? A boa pedagogia ensina que pela dor é a mais comum, né? Tipo, se você não vier, sua nota vai ser menor. Aí o pessoal fala, nossa, vou lá meio empurrado, né? A outra é, se você vier, eu vou te dar um ponto. O que você prefere, Dalva? A caixa de chocolate que a gente nunca viu. Ah, o chocolate? É, a gente nunca viu. É engraçado, você dá duas opções, ela perdeu a terceira, né? A terceira. Não, você não ia ganhar alguma coisa. Hã? Não, a segunda opção não era. Era um pontinho. Um pontinho. Ia ganhar um pontinho? É. Então, deixa um pontinho. Um pontinho é mais bonito, não é isso? Então, você pode repreender, ou você pode premiar quem venha, não é isso? Eu sou do tipo que Repreende, né? Certo. Então, segundo a orientação um monte, é obrigação. da madrasta Má, da Samara, boa. Então tá empatado. Olha os corações das pessoas como... Ela vem direto. Eu sou mais, só aquela que dou bronca que quer o melhor. Nossa, beleza. Vamos fazer uma presença self-service. Se você vier, você ganha um ponto. Se você não vier, você perde um. Ótimo! Tá vendo? Ficou perfeito. Mas ficou ótimo, né? Bem bonito. É. Mas acho que você não pode fazer isso. Pode, porque senão a gente tem que processar a faculdade. Ele é coordenador, ele pode fazer. Não pode. Professor. Democracia é um regime muito bom, desde que você tenha alguém que dê a palavra final. Não deixe na mão do povo, não, porque o povo não sabe o que é. Tá. Foi o portal. Discutindo, atrasada. Eu fico fazendo duas coisas. Eu sempre faço duas coisas ao mesmo tempo. Desenho, copiando. A Dalva, ela me disse graciosamente que se eu posso fazer isso, se eu não vou ser processado. Graciosamente, você vê como é, né? Aí, o que acontece? Isso aqui a gente vai fazer... Isso. E aí, a gente coloca isso dentro de um aspecto, né? Vocês acham justa essa minha
Melhor, refazer a pergunta. Tem pergunta que você tem que saber fazer, né? A gente vai aprendendo, né? Com a idade eu ainda aprendo um tanto. Combinado, sim ou não? É assim o contrato. Isso. Aí o Luiz falou, um ponto onde? Ó, eu vou aumentar um ponto no seu último entregado. Então ele vale 6. Você já tem 1. Corre atrás do 5 agora. Como seria em horas, Tatiane? Como seria? Fale-me mais a respeito. Seria um de horas. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vou orar para você tenha mais horas aqui nessa encarnação. Pode ser, não? Olha que coisa valiosa, hein? 4 horas, o Luiz tem procuração para falar por ela, é impressionante. A Tatiane joga, eles têm um WhatsApp, ficam só os dois. Fala isso. Caramba, tipo, agora eu sou camelô de atividade complementar, tipo uma barraquinha do professor Jacques, que fornece, né, assim. Aí, falando que vocês estão mendigando horas, vocês dois, me vejo assim numa situação de vocês de paletó, cheio de, né? A Yasmin está corroborando com esse assunto, Tá difícil. Não, eles estão os 3 em complô. O Fábio Luiz também. Tudo em complô, mendigando horas. Tudo passando um chapeuzinho, assim, pinico. Mano, tem a vergonha na cara. Tá ouvindo aqui, gente? Que falta de vergonha, vocês mendigando hora. Mendigando hora. A Tatiana, ela só... Chega um dia, ela fala, hoje só vai ser de atividade complementar. Ela vai assistir todas as audiências, que ela mesma secretaria e tal, né? Fica aí. Na cota e atividade complementar. A Tatiana acorda com atividade complementar e estágio. Ela vai poder vender estágios. Você podia colocar uma banquinha de vender estágio, assim, vender atividade complementar. Que não nos peguem só esses pedacinhos aí, Tati, do nosso assunto aqui, hein? Que não peguem só esses trechinhos aí, porque senão, né? Aliás, eu estou devendo para a Tatiana uma resposta, que o juiz em que ela trabalha lá me cobrou isso, né? Cobrou a gente de abrir o espaço do Tribunal do Júri para vocês fazerem estágio. Você já fez júri, não fez? Foi jurada? Eu só um pouquinho só. Já foi jurada? Não, jurada não. Não? Não, funcionária. Não pode, né? Agora você pode. Pode. Então, Tati, anota aí. Samara e a Dalva, coloca aí no rol de juradas. Olha aí. A Samara acabou de confirmar, a Dalva também. Fica bom de atividade complementar, hein? Fica bom. Opa. Isso, pode convocar as duas. Aproveitar o chamamento aí, a gente aula gravada aqui também. Quem se prontificar, viu, Luiz? Também coloca o seu nome lá, você vai ajustar dentro de alguma condição, ela escolhe para você um dia de um júri que não é muito complexo. O juiz informou lá que ele deixa júris complexos para quinta-feira, não é isso? Quinta, que pode esticar um pouco mais, mas tem júris de terça-feira que são mais tranquilos, né, que duram bem pouco, tal. Eles trabalham em função da complexidade. Então, vocês pegam júris mais simples, vão se habituando, né? Eu falei, nossa. Esse não. Faz tempo que não acontece júris que viram à noite, que vão de um dia para o outro, né? Legal, férias. A Tati falou que júri bom que tem treta, mas Igual ontem teve um maneiro. Porque tem o júri que não tem treta, Yasmin, você também tá nessa, hein? O júri que não tem treta, você não entende nada praticamente, né? Porque, assim, muito rapidamente acontece a coisa, tem que ficar explicando, tipo custódia, né?
Tem que ter uma treta para ter o contexto, né? Faz o pessoal ler todo o processo, fica ali lendo um dia todo. Legal. Então, beleza aí. No final das contas, vocês conseguiram uma atividadezinha complementar, aí, né? Ó, o Luiz é muito light, né? Ô, Luiz. Legal, gente. Então, vamos abrir nosso material de aula? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa última aula de intervenção de terceiros? Aula boa é aula assim, aula que a gente sente divertido, que a gente não tem aquela pressão. Hã? Põe aqui, ó. Tem aqui, ó. Ali, né? Aqui, ó. A Tatiana colocou, vamos ter um de 2 dias em 9 e 10 do 11. Execução dentro do HMU. Nossa, eu ouvi falar disso. Esse vai demorar 2 dias mesmo, já reservou 2 dias. 9 e 10 cai em que dia? Cai que dia? Quarta e quinta. Quarta e quinta. Grupo de extermínio deve ter sido, né, Tati? Grupo de extermínio e o cara era bandidão, né? Da facção contrária, né? Quem que vai ser o promotor lá, você sabe? Vamos ver. Provavelmente o Rodrigo Merli, é isso mesmo. E Merli. Muito bom. E acho que não vai ter assistente de acusação, né? Porque o cara era bandido. Bom, a gente nunca sabe. Depois já foi formado lá o conselho de sentença, não? Ainda vai ser o sorteio e tudo mais? Tem advogado constituído e defensoria, então, tá. Mas o conselho de sentença é essa fase, Tati, ou acontece mais para frente? Vocês vão designar lá porque tem que ser 21, não é isso? Para cada um deles, eles escolhem 7 entre os 21? Ou não tem mais isso? O sorteio vai acontecer em novembro mesmo. Então, dá tempo de se inscrever, né, Tati? Bom dia, professor. Então, se passar para Tatiana o nome, ela já faz a convocação, é isso? Vai participar desse, não? Os jurados podem ir para casa? Pode ir ficar no hotel. Aí eu não vou para casa. Você quer o mais leve, né? Meu marido tem trabalho, né? Não, será que ela pode ser que continue? Pode ser que ele continue assim. Então, meu marido ficou como convocado aqui. Terminou aqui, ele ficou trabalhando no jurado uma semana. Todos os dias ele voltava para casa. Ô, Tati, esse júri vai voltar para casa ou ele vai para o hotel? Hotel. Tá. E a Tati colocou, desse não dá porque o jurado tem que estar na lista geral já. Então, dá para assistir, né, Tati? Legal. Assistir, ela falou sim. Assistir, tá, né? Porque por conta da pandemia, também vou assistir. É aberto ao público. Muito legal. E aí, levar a carteirinha de estudante, né? Aí tem prioridade, né? Você fica na fila lá do computador. Não sei. Boa pergunta. Bom, ela vai... Conversem com ela, eu vou agendar também para mim. Porque geralmente é assim, né? Quando você é estudante, estagiário, advogado, aí você entra primeiro, né? Tem prioridade. Eu vou dar uma olhada no oficial que vai fazer. Pode ser que a minha amiga vai, a
A Selma, ela sempre está no cultural. Eu vejo. 9h10, né? Perguntar se ela está escalada. É quinta e sexta, 10 e 11. É quarta e quinta, ela fez. A gente até... 10 e 11. Quinta e sexta. Foi o que ele comentou. Ele deixa... É isso, do 11. Ele deixa os juros complicados para quinta, se precisar, vai até sexta, né? Legal. Às 10 horas. Vamos assistir Tiro, Porrada e Bomba. Legal, obrigado, viu, Tati? Nós vamos ter, então, a aula gravada aqui. Quem está nos ouvindo de maneira gravada quiser participar. Yasmin também vai participar? Olha só, nós vamos visitar a casa da Tatiana. Eu tenho um imenso prazer em receber vocês. Yasmin está pensando o quê, fia? Vamos? A caravana do ENIAC, todo mundo quietinho lá, sem torcida, né? Legal, gente, muito bom. Bom, evoluindo aqui, hoje nossa última aula de processo civil, petição inicial e contestação. Nós começamos falando sobre petição inicial, depois fomos aos pedidos, a ação do juiz perante a petição inicial, a comunicação dos atos processuais, os prazos processuais, a contestação, o processo de revelia, e hoje a gente entra na intervenção de terceiros. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que uma disciplina mensal, ela passa tão rápido que a gente nem grava direito, né? E já uma disciplina que ela corre junto com a semestral, parece que a gente saboreia mais ela, né? A gente consegue se lembrar dos detalhes dela, né? É aquele modo mais tradicional, né? Tradicional, gente. Cada dia da semana seria uma matéria diferente. Uma vez. Verdade. Depende. Tem matérias que eu gostaria que fosse assim, tem matérias que não. Não vi a hora de sumir com ela, né? Matéria chata do caramba, né? Não é essa aqui é legal. Toda matéria instrumental é legal. Pode, eu tiro para você. Matéria instrumental, né? Eu acho que a pedagogia, que eu costumo falar muito essa palavra, né? Ela tem que ter, assim, instrumentalização. A instrumentalização vem do seguinte aspecto. O meu autor predileto de livros chama-se Rubem Alves. Eu adoro. Rubem Alves é um livro que, se eu for numa livraria, ele cai no meu colo. É muito louco, assim, o imã, né? Muito louco, muito louco. Eu tenho, assim, uma estante todinha de Rubem Alves. De vez em quando eu suspiro, pego o livro, assim, e faço assim, ó. Parece que eu sinto, assim, sabe? Sabe aquela coisa que o Rubem Alves poderia ter poderia ser a fala do Ariano Suassuna. Já viu o Ariano Suassuna falando? O Ariano Suassuna fala, assim, de um jeito, nordestino, assim, ele fala de um jeito que parece que é a voz de Deus, assim, quando coloca essa coisa assim, linda, né? E o Rubem Alves, ele também conversa de uma forma muito parecida. Falecido já, claro, né? Mas uma vez eu fui numa livraria e tropecei na estante de livros e caiu um livro do Rubem Alves em cima de mim. Pimentas, chama Pimentas. É muito, assim, o Rubem Alves é legal porque são crônicas, são histórias curtinhas, pequenininhas, assim, tirinho, né? O livro dele é feito disso. Mas o Rubem Alves, ele tem uma história que eu adoro, que é o seguinte: o homem, o ser humano, é dotado de duas caixinhas, uma de brinquedo e uma de ferramenta. O aprendizado tem essa característica de você receber informação e, naquele momento, hoje você coloca isso como propósito, né? Linda essa palavra.
Mas naquele momento que você recebe aquela informação, o seu cérebro processa da seguinte forma: isso é brinquedo ou é ferramenta? Se for brinquedo, eu vou achar legal, vou ficar por uns instantes, depois eu vou guardar em algum lugar, que talvez eu nem ache, né? Se for ferramenta, eu vou falar, opa, isso pode fazer com que eu tenha sucesso na profissão, ganhe dinheiro, seja admirado pelas pessoas, um monte de coisa, né? E aí, o que eu faço? Eu dou valor. O professor, com boa técnica, ele pode falar, cara, aprende isso aí que vai ser bom para você. De todos os professores que eu tive na minha vida, eu me lembro de um que falou isso para mim. Várias vezes. Cara, aprende isso aí que vai ser bom para você. Aprende isso aqui que vai ser bom para você. Um professor de marketing do curso de MBA da Fundação Getúlio Vargas. O nome dele, Marcelo Peruso. Ó, tem detalhes, eu conto para vocês várias vezes, eu sempre sentei assim na frente, por 2 motivos. Primeiro, que eu não enxergava direito a lousa, que eu sou meio cego, e o segundo, que eu sou puxa-saco de professor. Mas por um motivo eu sou puxa-saco de professor, porque eu sou um cara, assumidamente, muito fraco das ideias. E eu tenho que fazer com que o professor saiba meu nome, porque na hora de falar, coitado, esse menino é bonzinho, deixa eu melhorar a nota dele. Depois você me contou isso, eu comecei a usar essa técnica. Eu não sabe mais daqui, né? Pode, tá dando certo, você vai. Tá dando certo. Eu sei, você fala. Ainda dá tempo, né? Então, essa questão da instrumentalização das próprias matérias é interessante quando a gente fala, gente, aprenda processo civil, que é um instrumento muito bom para a sua carreira. Isso vai ser muito útil para você. E hoje, a profecia quase que se confirma, né? Que os caras postam as gravações que eles fazem na matéria online, discutindo com o juiz o quê? Não argumentos técnicos acerca de determinado assunto, mas processualística. Não, excelência, agora é minha hora de falar. Não, excelência, a senhora não deu vistas. Isso está aqui. A gente aprende isso. Não, no seu saneador tinha que ter isso. Porque na rotina do juiz, de repente, ele passa batido. Às vezes, né? Isso acontece. Mas o processualista, ele tá ali. Então, uma aula como essa, pra gente, né? É bom para não dar nulidade também. Nulidade é ótimo. Quem entende do processo em si, entende todas as outras matérias. Então, eu acho que isso é legal. Agora, tem coisas assim, vamos focar na matéria tal. Cara, desculpa, a matéria tal. O pessoal fala assim, filosofia não é bom. Filosofia é muito importante. Filosofia é elemento argumentativo. Advogado vive de argumentação. Filosofia é muito importante, é maravilhoso. Mas... É chato. Tem aquele negócio assim, dos nomes e datas e... Nossa, isso é muito ruim mesmo. Essa parte que para mim é chata. Aí quando eu consigo exemplos, eu que vou. Aí me vem falando do alemão lá, não sei da onde. Eu acho bonito quem domina bastante filosofia. Eu recortei um pedaço de filosofia para a minha vida, né? Tudo que eu faço assim, do ponto de vista filosófico, essa coisa das premissas e tal, eu uso bastante. Mas confesso que a minha inteligência não alcança isso. Filosofia de boteco. Legal, não conheço. É filosofia para você discutir na mesa de boteco. É muito legal para ele descobrir isso. Não, é porque é uma linguagem. Eu vejo o pessoal tão ativo no boteco, né? Dona... Qualquer bar, você está falando? Não tem um bar específico. Não, é um livro. Não, o que acontece? Aí ele pega a base, os ensinamentos dos filósofos e coloca de um jeito exemplificado que você fala, agora, é Zezinho, é isso aí, você já fala. Então, é assim que eu consigo aprender. Eu consigo aprender desse jeito rebuscado, muito certo. Metafórico, né? Legal. Bom, então,
na tela para vocês, compartilhado. Intervenção de terceiros. Em algumas situações, uma terceira pessoa ou parte pode vir a intervir no processo. O CPC de 2015 prevê 5 situações em que isso ocorre, sendo que em 2 delas figurará como interveniente até o final do processo, assistência e amicus curia. E nos demais figurará como parte denunciação da lide, chamamento ao processo e na desconsideração da personalidade jurídica. Veja que hoje um dos assuntos que mais efervescem assim na questão do direito é a tal da desconsideração da pessoa jurídica, o tal da DPJ. Você vai, processa uma empresa e já vai direto tentar uma DPJ ali, né? E isso vem dando trabalho para os 2 lados, vem fazendo aí para os 3 lados, na verdade, né? Porque tem muito advogado trabalhista que já está entrando com ação e colocando na preliminar uma DPJ com alguns argumentos lá que eles colam, copiam e colam, ele vem em algum, ele vai, copia e cola no outro, né? Dizendo que viu que fulano, não sei o quê, faz parte de um grupo econômico e não sei o quê, né? Qual que é a ideia que o advogado trabalhista utiliza nisso, né? Ele utiliza esse argumento para forçar a parte contrária a um acordo, né? Ele força a parte contrária a um acordo porque quem é que recebe a contrafé é a empresa do cara, mas normalmente os processos caem na mão do proprietário da empresa. O proprietário fala assim, olha, né? E aí, nessas DPJ, os advogados pedem para a empresa carrear aos autos o imposto de renda dos sócios. Olha só cada absurdo que o pessoal pede, né? E aí o cara fica meio assustado, porque do juiz deferir um absurdo desse, né? Embora todo o sigilo disso, mas o cara pede, né? Então, esse é um assunto que anda circulando muito. Tem um amigo nosso que recebeu uma inicial com isso. E eu dei muita risada, tal. Ele falou, faz um acordo lá. Falei, você tá cheio de direito, você vai fazer acordo? Não, mas não quero que mexa nas minhas coisas, não mexa nas minhas gavetas. O medo é esse. O cara fica ali receoso, né? Então, muito bem. Já forçar mesmo, né? Para forçar a barra, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui, então, o nosso infográfico. Nossa, não é um infográfico, hein? Vamos ver aqui. Não tem nada de infográfico. Decisões das cortes sobre intervenção de terceiros. Não vou ficar lendo jurisprudência, não. STJ, a primeira sessão do STJ proferiu decisão no sentido de não ser cabível chamamento ao processo de um dos entes da federação por outro ente em processos de prestação de saúde, já que cada um deles, União, Estado e município, deve dar efetividade. Não gostei desse infográfico. Vamos descartar esse material aqui, que a gente não vai chegar a nada. Vamos dar uma olhada no desafio. A intervenção de terceiros, tanto no CPC de 73 quanto no CPC 2015, tendo diferenças em relação às suas modalidades, traz o processo uma pessoa até então estranha para que faça parte dele. Veja o caso seguinte. Anualmente, o José Antônio faz exame de revisão, seria exame periódico, ou seria check-up, né? A gente chamaria de check-up, para manter a sua saúde em dia. Todos esses exames são realizados com cobertura pelo plano de saúde, contratado pela empresa que trabalha. Em um desses exames foi constatada uma doença autoimune muito rara, cujo tratamento é extremamente caro. Ao notificar o seu plano de saúde, este alega que a cobertura não está prevista em seu contrato. Olha o pessoal já tendo ideia aí. A Samara está lendo mais rápido que eu, inclusive. E que também desconhece algum plano custeia o tratamento. José Antônio ingressa, então, com uma ação judicial pleiteando o custeio do tratamento. Para dar um maior esclarecimento técnico sobre essa doença e seu tratamento, ele solicita o ingresso no processo da Associação Nacional dos Médicos Pesquisadores de Doença Autoimune,
que é prontamente definido pelo juiz. Ou seja, na nossa petição inicial, dona Dalva, não tem, é uma ideia. A questão de intervenção de terceiros, ela pode ser utilizada também como um caso a ser inserido aqui, né? Quer ver uma outra? Aqui está mais parecendo um caso de testemunha, né? Mas vamos ver qual que tá rolando aqui, né? Nesse desafio, você é professor de Direito Processual Civil, uma universidade deve explicar o seguinte para a sua turma. Qual é o tipo de intervenção de terceiros tratado no problema? Além disso, deve justificar a sua explicação citando o dispositivo legal pertinente. Bom, sem olhar o resultado, a gente vai olhar assim, né? Mas sem olhar agora nesse momento, vamos pensar junto. A gente vai entrar com uma ação contra o plano de saúde que está negando um determinado procedimento, né, um medicamento, sei lá, para a cura de uma doença. Nós precisamos nos munir, ou nos municiar, como queiramos, de argumentos técnicos para que o juiz se convença de que aquela tutela é importante. Eu posso juntar julgados, posso juntar depoimentos de médicos, etc., mas nada melhor que talvez, no afã de conseguir a tutela mais rápida, eu tenha um documento ou uma ordem, ou, sei lá, um relatório emanado por uma entidade, né? Essa entidade, ela pode se encaixar dentro do amicus curiae, que é uma forma de alguém ajudar a definir um processo. É como se fosse um perito, né? A gente vai ver isso dentro do material de aula, ou colocar numa intervenção de terceiros uma espécie de chamamento ao processo, como se ele fosse alguém que pudesse corroborar com a minha informação. Dizer, olha, ele precisa de tratamento. Inclusive, eu vou te chamar aqui uma pessoa que pode dizer que pessoas que têm esse diagnóstico precisam desse tratamento. Como, por exemplo, também ele poderia chamar a ANS. Poderia chamar a ANS, só que a ANS talvez seja uma agência que ela defende a normatização das regras. Ela talvez seja alguém isenta do processo, como uma entidade, como se fosse a ANAC, né? Então, só que aí, se esses tratamentos são aprovados por eles, então tem que ser custeado. Então, eles poderiam ir como testemunha, como especialista ali, dizendo que, sim, esse tratamento é aprovado. Concordo. Um representante? Hã? Um representante? É mais ou menos isso. A gente chama o processo para... o raciocínio ele é ótimo, eu adoro essas questões disruptivas. Vamos considerar, por exemplo, que a gente teve uma... vamos tentar raciocinar por uma outra hipótese. Eu adoro essas coisas. Está rolando em um assunto de que uma agência de turismo deu calote um monte de empresa aí, de pessoas, né? Legal. Teoricamente, a agência de turismo, ela tem um registro da Embratur, que normatiza as normas da agência de turismo, etc. Ela não é a responsável objetiva, eu não posso chamá-la para poder, né, obviamente, responsabilizá-la. Mas posso chamá-la para franquear os direitos que o consumidor tem perante aquilo, se tivesse algum tipo de dúvida. Vamos colocar num outro aspecto, a ANAC, Agência da Aviação Civil. Atraso em voo, não sei o quê. Vamos colocar ele mais prático. Como pode um avião de pequeno porte, no aeroporto de Congonhas, ficar 8 horas interrompendo o tráfego aéreo do segundo maior aeroporto do Brasil, e não tem uma porcaria de um guincho, ou de 15 caras para tirar aquele avião e colocar num lugar e levar embora? Será que alguma empresa, tipo a ANAC, que nesse caso dá para responsabilizar, se ela é responsabilizável, né? Tipo a ANAC, não pode ter pedido ali uma tutela de urgência para um juiz, fala assim, contrata aí um guincho, a Infraero contrata um guincho, dá um jeito aí e tira isso em 2 horas, porque tá, né?
Não existe uma desídia nisso, né? Eu acho que tudo isso é legal para a gente poder passar a pensar no quanto a gente consegue, com o judiciário, usar os elementos em favor da solução de conflitos. Então, vamos ver o que tem a resposta aqui, ó. Padrão de resposta esperado, nesse caso da intervenção de terceiro, é o do amicus curiae, que é a pessoa que vai dar informação, né, ajudando a solução do problema. Pois o tema dessa ação é muito específico e técnico. Além da repercussão social, uma vez que poderá propiciar a cobertura por parte dos planos de saúde a outros doentes. A figura do amicus curiae está previsto no CPC 2015, no artigo 138, que dispõe: o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, da demanda ou da repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes, para que pretenda manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão, entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação. Então, entra a coação, faz a indicação de uma intervenção de terceiros, sob a modalidade do amicus curiae, né? E traduzindo, parece que meio óbvio do latim, né? Amigo da cúria. Cúria tem muito o vínculo romano, né? Que a cúria é como se fosse o governo do Vaticano, né? Que é os dominantes, o amigo do... talvez venha dessa questão que é o amigo do rei, o amigo do papa, para solucionar alguma questão. Olha, estou com um problema aqui, deixa eu achar uma pessoa que é especialista, que é meu amigo, que pode me dizer. O que você acha desse assunto? Fica claro, né, Dalva? O juiz não sabe se aquela patologia é típica de uma antecipação de tutela. E você já indica, ó, tem um cara que pode te dizer a respeito disso, que é a Associação Brasileira dos Portadores de não sei o quê. É condicional o representante lá. O juiz fala, não entendo nada disso, mas tem um cara que entende. Então, legal, eu acho que isso... Tá. Você já pesquisou? No 138 é verdade, tá aqui, né? É isso mesmo, eu não li essa parte. Eu li, mas não gravei. 138 do CPC 2015. Tudo bem? Pessoal de casa, tá acompanhando? Tati, Luiz, Yasmin, Fábio, Mônica. Legal. Beleza. Já façam as anotações, né? Legal. A intervenção de terceiros, a gente vai passar aqui no livro e tal, mas via de regra é aquela situação em que, por exemplo, eu fui... a gente teve um acidente de trânsito. Só que esse acidente de trânsito foi... Eu acabei brecando bruscamente, um cara bateu na minha traseira e... Tudo bem, né? Um engavetamento tem aquela coisa que cada um paga o seu, porque você não sabe onde começou a questão do engavetamento, né? Em algumas situações, você passa a discutir algumas controvérsias legais, principalmente atribuído a culpa ou a responsabilidade a terceiros que estavam por ali, né? Então, digamos que a gente, numa determinada situação hipotética, a gente foi o agente causador de um dano a alguém, não vai aliviar a nossa responsabilidade, mas a gente pode, de alguma forma, dizer, olha, isso aconteceu porque fulano, né, agiu dessa forma, uma coisa assim. Vamos dizer que num acidente de trânsito que a gente comete, o nosso freio não funcionou, o carro tinha acabado de sair de uma oficina, né? E a gente está sendo processado por ter causado aquele acidente, só que a gente pode chamar um terceiro, né? Denunciar a lide. Eu tive um caso assim, estava parada, tinha um Uber na frente, e aí a mulher veio atrás, passou no farol vermelho, não viu que estava tudo parado,
roubo bastante que bateu no Uber. Aí ele veio atrás da gente, né? Você bateu no meu carro. Então, só que eu tava parada no lugar que era farol vermelho, ela que veio e bateu. Se ela tivesse batido, Sei. tava tudo certo. Só que aí no final aí ele quis entrar com o processo porque tava tudo errado. Mas a gente entrou com o processo contra a mulher. A mulher que bateu na traseira. Tá até hoje, já 2 anos. Por milhões de desculpas. É, né? Mas se é a sentença... Não, tá? Tá rolando. Entendi. Em janeiro, antes de começar a pandemia. Começou a pandemia, desandou tudo, aí pronto. Imagina. Justiça muito lenta, né? Então, só que o juiz chamou a Porto Seguro para o processo. Porque a Porto, que era a minha segurada, eles não cobriram todo o tempo que eu fiquei sem carro. Porque o carro, eles cobriram só 15 dias do carro de aluguel. Carro zero. Aí o juiz mandou perguntar o porquê, porque eles não cobriram o carro e teve outros conselhos que a gente teve que pagar por fora também, porque eles não cobriram. Aí a última coisa que aconteceu agora foi isso, que chamou a Porto. Entendi. Esperar isso. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente está rolando o nosso material de aula, né? Qual eu sempre reforço que é importante a gente dar uma lida, né? O CPC 2015 trata de todos os sujeitos processuais que possam ter alguma participação no processo. Ao longo de 7 títulos, esses sujeitos são nomeados partes e procuradores, litis consórcio, que é a pluralidade de pessoas no polo ativo e no polo passivo. Então, a gente tem litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo, litisconsórcio ativo, várias partes contra um único réu. Litisconsórcio passivo, vários réus e um só autor. E litisconsórcio misto, que são vários contra vários. Veja que o litisconsórcio, ele é um termo muito comum quando a gente trabalha com direito de família. Porque você tem partes, né? Imagina aqueles caras que casam várias vezes, quando ele falece, tem família de um lado A, família do lado B, família do lado C. O meu pesadelo é um dia alguém me passar um processo desse para analisar, porque eu não vou entender porcaria nenhuma. 30 pessoas envolvidas. Eu tenho uma dificuldade para isso, Dalva do céu. E tem um professor muito bom lá na FIG, até um dia eu vou marcar uma consulta, ele faz uma árvore assim fantástica. Eu tenho a dificuldade disso, quando alguém fala, olha, meu cunhado, meu genro, eu falo, puxa, para aí, já não sei mais quem é quem, né? Eu também, para entender o desenho. Tem que fazer um diagraminha. Juízes e auxiliares da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria, Intervenção de Terceiros. Nessa concepção, temos então, sujeitos imparciais, que são essenciais ao andamento do processo, que não possuem interesse nele. Sujeitos parciais, que são as próprias partes, obviamente. Quando a gente fala de parcialidade no processo, a gente lembra um pouco daquilo que está muito claro para nós, que é a posição dos peritos nos processos, né? O perito é um terceiro, e, obviamente, esse terceiro, ele pode ter interesse neutro, e não é que ele está sendo manipulado, ele não está, vamos dizer que todas as questões, ela tem vários lados, né? Existe o lado da verdade, o lado da mentira, né? Aliás, todas as coisas têm 3 lados. O lado do que conta, o lado do que houve e a verdade. Isso que aconteceu. Então, vamos lá. Quando você tem um perito nomeado do juiz, o perito, ele vai dar um laudo, mas ele vai responder a quesitos, né? E os quesitos, de acordo com a pergunta a esses quesitos, o perito vai responder de uma forma que seja positiva ou não para a solução da questão.
Se você está do lado que quer que a perícia não seja favorável a você, você vai jogar umas cascas de banana para o perito a ponto dele responder alguma coisa que seja, né, seja favorável para o seu intento. Mas, em algumas situações, existe o perito do juiz, existe o assistente técnico, que é nomeado por uma das partes, para tentar, de alguma forma, colocar ali uma contradição, né? E para quem quer assistir bastante essa guerra perital, né? Vocês podem acompanhar um documentário que houve no caso do Celso Daniel, e um outro um pouco mais antigo, que é o caso da morte do tesoureiro do Collor. O Luiz vai me ajudar aqui com a memória mais fresca. Do tesoureiro do Collor. PC Farias, né? Essa do PC Farias... Então, para quem viveu essa história do PC Farias foi muito curiosa, né? Porque, puxando um pouco da memória assim, né? Ela falou que quando ela tinha 5 anos, ela era fascinada, uma jovenzinha. Então, tem alguns anos. O PC Farias era o centro de uma questão que envolvia nada mais, nada menos do que uma corrupção endêmica no governo brasileiro, cujo presidente era o presidente Collor de Mello, foi o primeiro... A mulher lá com a bunda pro alto, ele gordão na cama. E a arma por ali e tal. E a suspeita de que foi uma execução, se foi um suicídio, se foi um homicídio, se foi um homicídio, qual a motivação, se era motivação política ou não. E teve uma guerra de perícias cuja conclusão foi igual a nenhuma. Você tem situações que dizem que foi... Então, o Luiz colocando que parece que foi passional o negócio, né? A cena, ela demonstra que foi alguma coisa assim. Mas existiam uns critérios de passionalidade meio complexos ali, né? Por que ela mataria ele? Qual que era o motivo, né? Então, é uma situação aí que... Então, passional, mas ele sabia demais em relação a ela, tal, né? E, bom, enfim, é uma situação muito curiosa essa questão aí. Eu acho que ela foi ligada. Ela foi no lugar errado. Né? Então, porque, bom, enfim, é bem isso, né? O que se sabe é que ele sabia demais, né? Ele sabia muito, né? Mas, tudo bem. A participação no processo poderá ser provocada quando uma das partes traz o terceiro ao processo ou espontâneo, quando o terceiro se prontifica a participar do processo. Cabe esclarecer que o termo terceiro é cabível, uma vez que até o terceiro seja trazido ao processo por uma das partes ou pelo juiz, não lhe foi feito nenhum pedido, seja em face dele ou por ele. Então, nós temos as espécies de intervenção, assistência, oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide, chamamento ao processo. Assistência parece ser a mais simples, né? O cara vai lá só para assistir, para dar um apoio. A oposição, né? O cara já é um pouco mais decisivo. Nomeação à autoria um pouco pior, tipo, eu sou demandado, eu demando contra alguém, e esse alguém pode dizer, não fui eu, é o outro, né? Denunciação à lide. O cara fala eu e mais o outro. Tem lá um, vai junto. Chamamento ao processo. Venha para fazer parte do processo, mas ainda não sabe se você vai estar no polo passivo do processo, né? Porque tem essa situação. O Luiz colocou aqui, perto do ocorrido posteriores da história, eles foram trombadinhas. Eu ia comentar isso, né, Luiz? Porque parece que o Collor ele caiu porque ele ganhou um carro, que na época era um Fiat Elba, né? Que era um carro hoje que era considerado o quê? Um Cobalt. Um carro, não é um carro de luxo. E aí o governo caiu por conta disso, né? Que ele recebeu de corrupção um Elba, né? Um carro. Parece que o papo era esse. Né, Luiz? Não é isso? Um carro Elba.
Porque hoje eu acho que nem conta mais no ferro velho, cara. Tem relação Meu reino por um cavalo. Ele tá aí, né? O Collor tá aí, O Collor tá aí. Aquele... Era assim, muito pouco. Hoje, se você colocar o Petrolão, o Mensalão, e agora o moderno Bolsolão, não é isso? Bolsolão do MEC, mais as pedaladas da Dilma, tudo isso dá uns 50 milhões de elbas. Hoje os negócios são mais complexos. Seria hoje mais um da Civic? Acho que é por aí, né? Será que o Civic é? O presente, não é isso? Hã? O motivo do presente. Não sei, tem? É corrupção, não é? Sim, o motivo, Isso. Eu acho que a corrupção em si, ela não tem, assim, valor, o pessoal fala assim, o triplex do Guarujá contra os 51 imóveis. O negócio tá bem, né? Também não tem nenhuma relação, né? Em relação. Tanto faz, por um milhão é a mesma coisa, né? Você se vendeu, Da mesma forma. O pessoal, o americano diz muito que no embargos de terceiro é matéria de execução, Luiz. Eu acho que ainda demora um pouco. A gente vai falar de recursos, depois vai falar de execução. A gente fala muito de corrupção no Brasil, né? Mas, por exemplo, os juízes, eles têm uma carreira muito, muito complexa para chegar a se tornar juiz, desembargador, ministro, né? E isso faz uma seleção, de alguma forma, ideológica, para ele chegar lá, né? Principalmente em termos de conhecimento. Nos Estados Unidos, boa parte dos estados, ele não tem concurso para juiz. O juiz é nomeado como se fosse um vereador, como se fosse um deputado. Então, imagina você, Dalva, cabo eleitoral de um juiz do seu bairro, da sua comarca, né? E aí você foi e cometeu um acidente de trânsito e vai ser julgada por aquele juiz que você foi cabo eleitoral dele. Como deve ser a corrupção? Então, ele tem que ser lá incompetente, né? No caso, sim, né? Mas parece que ele se julga naturalmente por conta daquele juramento imparcial. Ele jura que ele vai ser imparcial com você. Ele jura para todo mundo. Né? Então, diria que pode não ter a corrupção financeira lá, né? Mas existe a corrupção afetiva. Fulano é tão bonzinho, né? Não faz nada com ele, não. Né? É filho da Zefinha. Zefinha é tão gente boa, passa roupa para todo mundo aqui na rua, tal, né? Menino bom, nunca se meteu com droga, assim, né? Sabe essas coisas? Que nem aquele papo. Fulano é trabalhador e pai de família. Vai prender o pai de família? Nossa, que você falou sobre provas, vai ser no próximo semestre. Né? Legal. Então, chamamento ao processo, então, assistência, denunciação à lide, incidente de desconsideração de personalidade jurídica e amigos. Nossa, que legal. Assistência e intervenção na qual o terceiro ingressa em processo para ajudar as partes. Denunciação à lide é uma intervenção considerada provocada, pois o terceiro é chamado a participar do processo. Você que vai ter econômico? Já foi. Já dei isso aí. O chamamento ao processo é o direito que o réu tem de chamar para ingressar no processo corresponsáveis por determinada obrigação. Olha, eu devo, mas tem um cara que deve também comigo, que a gente contraiu a dívida junto, né? Incidente de desconsideração de personalidade. A desconsideração da personalidade refere-se à responsabilização de pessoas físicas por atos praticados por pessoas jurídicas. Também aceita a responsabilização de pessoa jurídica por atos praticados por pessoa física. Desconsideração da personalidade jurídica inversa. O cara é dono de uma empresa, contraiu uma dívida como pessoa jurídica, como pessoa física, não tem dinheiro para pagar,
pode considerar a personalidade física dele em detrimento da jurídica e buscar os bens da pessoa jurídica. Dá um rolo danado. Você imagina o MSA, os caras penhorando o imóvel de uma sociedade anônima, olha o tamanho do problema, né? Amicus curiae pode ser considerado como uma modalidade de intervenção de terceiros, tanto espontânea quanto provocada, pois um terceiro sem interesse jurídico algum irá munir de instrução ao Poder Judiciário para que a decisão proferida seja qualificada. Ou seja, trará um número maior de subsídios para a decisão do juiz. Assim, poderá apresentar dados proveitosos à apreciação da demanda, desde que defenda uma posição institucional, né? O amicus curiae do Bolsonaro faleceu, que era o Olavo de Carvalho, né? Que era o consultor dele, né? Agora tem que ser o Chico Xavier para poder perguntar. Ela faça o quê? Tá ok? Tudo bem. Aqui tem os comparativos. É importante saber, mas não necessariamente é exigido em algum momento, né? A oposição, a nomeação à autoria, assistência simples e litisconsórcio. Então, essa comparação do CPC de 73 para o de 2015. Em razão da previsão do artigo 10 da Lei 9.099, que lei que é? Quem lembra? Quem lembra qual é a 9.099? É bom, às vezes, a gente ter de cabeça assim. Pode suspender, não é? Pode... 9.099 é a lei do juizado especial civil. É a lei das... A gente fala das pequenas causas, né? 9.099. Em termos de prevenção de terceiros, não é permitido o juizado especial civil. Por isso, no artigo 1102, trouxe a possibilidade da aplicação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica aos processos de competência dos juizados especiais. O juizado especial civil tem uma série de detalhezinhos que não pode acontecer. Que não serve. Aí tem a jurisprudência, que parece que é bem pesada a jurisprudência, né? Então é que está lá no próprio material nosso, que diz respeito ao infográfico, né? Legal. Vamos dar uma olhada aqui no nosso vídeo. Bom, deu para pegar, né, gente? Intervenção de terceiros, como funciona. O livro está bem completinho, tem bastante jurisprudência para a gente anotar e para a gente atender. Será que a gente consegue ouvir aqui? Olá, seja bem-vindo. Não. Na dica do professor, você verá sobre o conceito de intervenção de terceiros e suas modalidades. A intervenção de terceiros está prevista no CPC de 2015, em seu título terceiro, e inicia no artigo 119, terminando no artigo 138. Nele, estão previstas 5 modalidades distintas de intervenção, sendo elas assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. No caso da assistência e do amicus curiae, estes não serão partes do processo, mas darão suporte a eles, enquanto na denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o terceiro interventor se tornará parte em substituição ou em litisconsórcio. A assistência está prevista no capítulo 1º do título 3º, da parte geral do CPC. Nesta modalidade, um terceiro atuará dando suporte a qualquer uma das partes, seja ela o autor ou o réu, pois de alguma forma será beneficiado pela decisão do juiz no processo. A assistência é dividida em simples ou litisconsorcial, sendo a simples para apenas uma pessoa e a litisconsorcial a um grupo de pessoas no polo da ação. O assistente não é considerado parte do processo, pois não formula pedidos e também isso não ocorre em face dele. Na denunciação da lide, prevista no artigo 125 do CPC, o autor e o réu, isoladamente ou em conjunto, formulam pedidos em relação a um terceiro,
o que possibilita o direito de regresso, caso algum deles venha a ser condenado na ação. Sobre o chamamento ao processo, previsto no artigo 130 do CPC, este ocorre quando o réu chama um terceiro para, junto com ele, em litisconsórcio, responder à demanda proposta pelo autor em uma ação. Teremos, então, mais de um sujeito no polo passivo. O chamamento ao processo é cabível apenas por parte do réu. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 133 do CPC, diz respeito à responsabilização de pessoas físicas por atos praticados por pessoas jurídicas e também aceita a responsabilização de pessoa jurídica por ato praticado por pessoa física. Esta modalidade foi uma inovação trazida pelo CPC de 2015, não estando presente no CPC de 1973. Porém, cabe salientar de que não se trata de qualquer pessoa física ou jurídica, devendo haver um nexo entre elas, sendo essas pessoas os sócios ou as pessoas que controlam ou comandam a empresa. Por fim, há a modalidade do amicus curiae, que é um terceiro que ingressa na ação pela sua própria vontade, por vontade de uma ou de ambas as partes, e ainda poderá ingressar pelo interesse do magistrado, por possuir conhecimento aprofundado em relação ao tema ou possuir interesse socialmente relevante. O CPC de 2015 buscou trazer um aperfeiçoamento, uma melhoria na previsão dos terceiros que poderão intervir no processo, tornando-se partes dele ou não. Um sinal disso foi a inclusão do amicus curiae em seu texto, que antes possuía importante papel constitucional. Essa foi a dica do professor. Bons estudos. Boa noite, professor Jacques, bora? Vamos, terminando aqui, vou lá, a gente se encontra então. Tá? Vai ter uma homenagem aos professores na OAB, agora às 10 horas. Os professores vão ganhar. Eu não. Porque eu que indiquei. Você me organizou o negócio? Eu que indico, né? O cara que indica. Então tá fora. Eles deviam fazer algo pro senhor, né? Depois eu falo, hein? Devia, hein? Obrigado, hein? Obrigado. Esses que foram indicados, né? Eu indiquei todos os professores, mandei o ofício da indicação lá. Tá aplaudindo. Pois é. Bom, bom, gente, obrigado pela presença e pela participação de hoje. A gente se encontra na próxima aula, portanto. Próxima aula ainda, né? Não, 21 haverá. Isso. Ah, lá, é presencial. Galera toda aqui, hein? Galera toda aqui. É verdade, Luiz. Nada tributária, eu anotei lá na agenda. Professor, vou pegar o celular, tá? Por favor. Inclusive é seu, né? Deixa eu só...